Na escuridão daquela noite, enquanto a cidade de Jerusalém dormia sob o peso invisível da eternidade, algo profundo acontecia. O ar parecia mais denso. O céu estava imóvel. E um homem, sozinho, ajoelhado entre as oliveiras, sussurrava palavras que nenhum dos seus discípulos foi capaz de compreender por completo. Ele sabia. Sabia que a hora havia chegado. A traição já caminhava pelas ruas. A cruz já estava sendo preparada. Mas, ao invés de fugir, gritar ou resistir, Jesus orou. E não foi uma oração qualquer. Foi um eco da eternidade, uma conversa entre o Filho e o Pai, algo que acontecia desde antes que o mundo tivesse forma. Ele ergueu os olhos e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas palavras não são apenas belas, elas são uma chave, um portal, uma janela aberta para o que havia antes do Gênesis, antes do tempo, antes da luz. Naquela noite silenciosa, Jesus não estava apenas orando, ele estava revelando. E o que ele revelou muda tudo o que pensamos sobre quem ele é e quem nós somos. Glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:05. Com essa frase, Jesus nos leva a um lugar onde nenhum ser humano jamais pisou, o coração da eternidade. Antes da luz, da matéria, do tempo, havia glória. Uma glória indescritível, não construída por mãos humanas, não sustentada por átomos. Era a glória do Filho com o Pai, plena, imaculada, eterna. Isso destrói qualquer ideia de que Jesus começou em Belém. A manjedoura foi apenas a entrada física no tempo. Mas o Cristo eterno já existia. Já brilhava com glória antes mesmo que houvesse um haja luz. Ao orar por essa glória novamente, ele não estava pedindo algo novo. Ele pedia a restituição de algo que já era dele. Isso muda tudo. Jesus não era apenas um homem cheio de Deus, ele era o próprio Deus, vestido de humanidade. E essa glória, ele compartilhou com o Pai. Desde sempre. Esse momento em João 17 é mais do que uma oração. É um vislumbre da Trindade em ação. A glória que eu tinha contigo. Jesus fala com o Pai. Mas há também o Espírito, sempre presente na criação, nas profecias, nos milagres. A Bíblia revela um Deus que é um só em essência, mas três em pessoa. Não são três deuses. Não são três partes de um ser. São três pessoas eternas, coexistentes, gloriosas. Pai, Filho e Espírito Santo. Unidos em propósito. Unidos em glória. Desde antes da fundação do mundo, existia comunhão perfeita, amor eterno entre o Pai e o Filho no Espírito. Essa oração, então, não é apenas teológica, ela é profundamente relacional. Ela nos mostra que a glória de Deus não é isolada. Ela transborda entre as pessoas da Trindade. E agora, ela se aproxima de nós. Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim. João 17:20. No meio da oração mais santa da história, Jesus pensou em você. Sim, você. Com seus erros, suas dúvidas, suas dores. Na véspera de sua crucificação, ele orou por todos que viriam a crer. Isso significa que, mesmo antes de você nascer, você já era amado. Jesus não estava apenas focado na cruz. Ele já enxergava a glória que ele queria dividir com você. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. João 17:24. É mais do que salvação. É inclusão eterna. É um convite para a mesa da Trindade. Você não foi esquecido. Você foi incluído naquela noite. A oração de João 17 é um mistério que transcende teologia. É uma carta de amor eterno. Um clamor que atravessa os séculos. Jesus sabia que seria traído. Sabia que seria espancado. Mas mesmo assim, ele orou. E nessa oração, ele pede unidade. Para que todos sejam um, assim como nós somos um. Ele deseja que nós compartilhemos da comunhão divina. Não como espectadores,
mas como filhos recebidos em glória. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: venham, entrem. Essa glória não é só minha, ela é nossa. Sempre foi o plano. João 17 não é apenas uma despedida, é um convite mortal para voltarmos ao lar original, o lar que já existia antes do Gênesis. As palavras de Jesus naquela noite não ficaram presas no tempo. Elas ainda ecoam, ainda vibram, ainda chamam: Pai, glorifica o teu Filho. Essa oração foi ouvida. A cruz veio, a glória também. Mas ela ainda não terminou, porque até hoje, o Eterno intercede. Até hoje, Jesus ora por você. E até hoje, Ele te convida: venha ver a glória que preparei antes que o mundo existisse. Há algo divino escondido nessas palavras de Jesus, algo que vai além do consolo. Ele não apenas ora para que vejamos a sua glória. Ele ora para que participemos dela. Isso não é só sobre céu. É sobre transformação aqui e agora. Eu lhes dei a glória que me deste. João 17h22. A glória que moldou o universo. A glória que brilhou antes do tempo. Agora, em nós? Sim. O plano de Deus nunca foi manter sua glória distante, inalcançável. O plano sempre foi transmitir, revelar, espelhar essa glória em filhos adotivos, lavados, remidos. Essa é a santidade que transforma, não pela força, mas pela presença. O rosto dele nos muda, a glória dele nos molda, a oração dele nos convida a sermos reflexo do Eterno. Algumas orações terminam com Amém. Outras ecoam pela eternidade. João 17 não foi um ponto final. Foi o início de uma ponte entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre o Filho glorificado e os filhos adotados. Cada palavra de Jesus naquela noite continua a reverberar, nos céus, nos corações, nos séculos. E hoje, nesse exato momento, há um eco dentro de você, um chamado silencioso, ou talvez um grito gentil: veja a minha glória. Participe da minha unidade. Volte para casa. Essa oração ainda está em andamento. O Filho ainda glorifica o Pai. O Pai ainda atrai os filhos. E o Espírito ainda sussurra nos corações. Você é parte dessa história. Naquela noite, entre sombras e silêncio, o Filho fez uma oração. Mas não era apenas uma despedida. Era uma aliança eterna. A glória foi mencionada. A cruz foi pressentida. Mas acima de tudo, o amor foi selado. Jesus não estava apenas encerrando um ministério. Ele estava iniciando um caminho. Um novo e vivo caminho entre o céu e a terra. Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. João 17h14. Mesmo sabendo da rejeição, ele nos entregou a palavra. Mesmo prevendo a dor, ele nos deixou a esperança. Mesmo vendo a cruz, ele nos apontou para a glória. João 17 termina: mas o plano não, porque essa oração abriu uma ponte entre o invisível e o visível, entre o trono e o coração, entre o que éramos e o que nos tornamos nele. Jesus voltou ao Pai. A glória foi restaurada. Mas o eco daquela oração continua a nos alcançar, dia após dia, alma por alma. E agora, o convite final é feito. Você vai apenas ouvir essa oração, ou vai respondê-la com sua vida? O fim da oração de Jesus é o começo da nossa história com Ele.